Agora que vocês já adquiriram experiência no uso do computador e sabem usar vários programas, vamos conhecer as planilhas eletrônicas. Usaremos a planilha chamada Calc do BR Office. A vantagem deste tipo de programa é que, como ele é uma ferramenta de auxílio na organização dos seus trabalhos como professores, ele facilita até o cálculo das médias das notas dos seus alunos. Vamos ver como isso funciona? Para acessar o BR Office Calc, primeiro clicamos em Iniciar, depois em Ferramentas de Produtividade e, finalmente, em Planilha Eletrônica broffice.org Calc. Aqui temos uma visão geral do programa. A interface é parecida com a do processador de texto, mas há uma diferença importante. Ao invés de uma folha de papel, o BR Office Calc funciona como se fosse uma tabela. Vejam que ela é formada por colunas e linhas. Cada elemento dessa tabela é chamado de célula. Antes de começar a trabalhar, vamos conhecer a interface com mais detalhes. Com o BR Office Calc, vocês podem criar várias fórmulas. Vamos ver alguns exemplos práticos. Imaginem que queremos fazer a média de nossos alunos. Para isso, após ter acessado o programa, abrimos uma nova planilha. Em seguida, digitamos a linha de título inserindo na célula A1, Planilha das Médias Finais da turma 7V. A seguir, digitamos a linha de cabeçalho, inserindo na célula A2 a palavra Nome. Na célula B2, a palavra Nota 1. Na célula C2, a palavra Nota 2. Na célula D2, a palavra Nota 3. Na célula E2, a palavra Nota 4. Na célula F2, a palavra Média. O nome de cada um dos alunos deve ser escrito nas linhas da coluna A. Depois, digitamos as notas de cada aluno nas células correspondentes. Digamos que a média deve ser calculada somando-se as notas 1, 2, 3 e 4 e dividindo por 4. Para inseri-la na planilha, primeiro selecionamos a célula onde ela deve ser incluída. Nesse caso, clicamos na célula F3, que corresponde à média do primeiro aluno. Em seguida, clicamos no ícone Função. Isso fará aparecer na linha de entrada o sinal de igual, significando que a célula selecionada receberá como conteúdo uma fórmula. O cálculo será efetuado com base na fórmula que digitaremos, devendo a célula F3 mostrar o seu resultado. Então, vamos digitar a fórmula desejada. Poderíamos simplesmente digitar, abre parênteses, B3 mais C3 mais D3 mais E3, fecha parênteses, barra 4, pois esta é a fórmula da média das 4 notas do aluno Alberto. Assim que terminamos de digitar a fórmula, clicamos no ícone verdinho. Observem que a média do Alberto já aparece na célula F3. Mas há uma outra maneira também muito simples de fazer este procedimento. A média é uma fórmula muito usada, e para ela há uma função específica no Calc, a função média. Então, ao invés de digitarmos a fórmula do cálculo da média, podemos digitar diretamente igual média, abre parênteses, B3, dois pontos, E3, fecha parênteses, onde B3, dois pontos, E3 significa que os números para os quais se extrairá a média são aqueles que estiverem na linha 3, entre as colunas B e E, ou seja, os valores das células B3, C3, D3 e E3. Agora é só confirmar clicando no ícone verdinho que aparece ao lado esquerdo da linha de entrada. Viram como é fácil? Vocês conseguiram calcular a média do Alberto. Para calcular as médias dos outros alunos, temos uma dica que vai facilitar muito o trabalho. Reparem que quando selecionamos uma célula qualquer, aparece no canto inferior direito um quadradinho. Saibam que se clicarmos neste quadradinho e arrastarmos sobre as outras células,
estaremos propagando o conteúdo da célula original para essas novas células sobre as quais arrastamos o mouse. Então, se selecionarmos a célula F3, clicarmos no quadradinho do canto inferior direito e arrastarmos para as células das linhas logo abaixo na mesma coluna, estaremos copiando a mesma fórmula da média para todos os alunos. Isso facilita nosso trabalho, pois assim não precisamos refazer a fórmula para calcular a média de cada aluno. Basta clicar, arrastar e soltar. Simples, não? Imaginem agora que queremos fazer uma comparação de preços de uma lista de mercadorias em diferentes estabelecimentos comerciais. Começamos criando uma nova planilha. Vamos digitar os títulos da nossa tabela. Na célula A1, digitamos Orçamento para a compra das frutas do lanche da semana. Na linha 2, faremos a junção das células C2 e D2 e acionamos o botão Mesclar células. Em seguida, digitamos as palavras Estabelecimento 1. Depois, selecionamos células E2 e F2, acionamos o botão Mesclar células e digitamos as palavras Estabelecimento 2. Por fim, selecionamos células G2 e H2, acionamos o botão Mesclar células e digitamos as palavras Estabelecimento 3. Agora, na próxima linha, digitamos na célula A3 a palavra Mercadorias. Na célula B3, digitamos a palavra Quantidades. E nas células seguintes da mesma linha, digitamos as palavras Preço Unitário e Preço Total para cada estabelecimento. Para que as palavras não se sobreponham nas colunas, podemos alterar a largura das colunas, aumentando-as ou as diminuindo. Para isso, posicionamos o mouse nos limites das colunas que queremos alterar. Clicamos e arrastamos do tamanho que desejarmos. Observem. Então, digitamos na coluna a partir da linha 4, o nome das mercadorias. Digitamos em seguida as quantidades de cada mercadoria. Por fim, digitamos os valores dos preços unitários desses produtos em cada estabelecimento. Agora vamos calcular quanto é o preço total de cada item em cada estabelecimento. Para isso, vamos precisar multiplicar a quantidade de cada produto pelo preço unitário. Vamos então incluir as fórmulas. Começamos com a banana no estabelecimento 1. Selecionamos a célula que deve conter este valor, a célula D4. Pressionamos o botão de função, vemos o sinal de igual no campo de entrada de dados e então digitamos a fórmula do preço total, que nada mais é do que a multiplicação do preço unitário pela quantidade. Devemos então digitar, abre parênteses, B4, asterisco C4, fecha parênteses. Notem que o sinal de multiplicação é representado pelo asterisco. Clicamos no ícone verdinho e está calculado. Temos o jeito ainda mais fácil de digitar uma fórmula. Vamos ver. Vamos desfazer o que fizemos e fazer de outro jeito. Usamos a tecla Delete e confirmamos a deleção. Vamos de novo então. Selecionamos a célula D4, pressionamos o botão Função, temos o sinal de igual no campo de entrada de dados e então digitamos a fórmula do preço total. Mas ao invés de escrever B4, vamos clicar diretamente sobre esta célula. Notem que automaticamente a referência da célula já aparece no campo de entrada de dados. Agora digitamos apenas o asterisco e clicamos em seguida na célula C4. Mais simples, não é? Apontamos diretamente para o valor sobre o qual queremos efetuar o cálculo. Finalizamos com o nosso ícone verdinho e temos o valor do preço total da banana no estabelecimento 1, aparecendo na célula D4. Agora, propagamos esta fórmula para os outros produtos. Já sabemos que é só arrastar o mouse pressionado a partir do quadradinho mágico do canto inferior. Feito!
Vamos para o estabelecimento 2 e repetimos todo o procedimento. Na célula F4, inserimos a fórmula igual B4, que multiplica E4. Propagamos para os outros produtos. Vamos ao estabelecimento 3. Calculamos o preço total da banana e propagamos para os outros produtos. Muito rápido, não? Já temos em instantes os preços de todos os produtos nos 3 estabelecimentos. Falta apenas calcular o total geral. Na linha abaixo do último produto, na célula A11, escrevemos total geral. Vocês podem perceber que o total de cada uma das listas deverá ser indicado nas células D11, F11 e H11. É nelas que deveremos inserir as fórmulas dos totais por estabelecimento. Vamos lá! Selecionamos célula D11 e clicamos no ícone da soma. Em seguida, selecionamos as células da coluna D, que se referem às linhas onde estão as mercadorias. Notem que automaticamente aparece na linha de entrada de dados a fórmula igual, soma, entre parênteses, C4, C10. Não nos esqueçamos de clicar no ícone verdinho para confirmar a fórmula. Pronto! Para fazer a fórmula para os estabelecimentos 2 e 3, basta repetirmos o procedimento. Vamos lá, observem enquanto fazemos. Viram como é fácil? Isso pode ajudá-los no controle dos gastos de suas escolas. Imaginem que estamos fazendo uma pesquisa sobre evasão escolar na nossa escola e precisamos apresentar os resultados para os colegas. Um gráfico pode nos ajudar a apresentar os dados da nossa pesquisa. Vamos ver. Vamos criar uma nova planilha. Na célula A1, escrevemos série. Nas linhas da coluna A, escrevemos as séries primeira série, segunda série, etc. Vamos colocar até a 9ª série. Na célula B1, escrevemos alunos infrequentes. Nas linhas da coluna B, escrevemos o número que corresponde aos alunos com frequência insuficiente em cada uma das séries. Pronto! Os dados estão inseridos. Agora, selecionamos as células que contêm a informação que queremos inserir no nosso gráfico, ou seja, colunas A e B e linhas 1 a 10. Clicamos em Inserir, depois em Gráfico. São necessárias 4 etapas para se fazer um gráfico. Na etapa 1, devemos escolher um modelo. Que tal colunas? Escolham um modelo e cliquem em Próximo. Nas etapas 2 e 3, aparecem informações sobre os dados. Reparem que, como já selecionamos os dados antes de fazer o gráfico, eles já aparecem automaticamente. Na etapa 4, podemos dar um título para o gráfico e inserir legendas sobre os dados. Podemos intitular nosso gráfico como Alunos infrequentes no ensino fundamental. Não há necessidade de substituí-lo. No eixo X são apresentadas as séries. Então, chamemos esse eixo de Séries. No eixo Y, aparecem os dados numéricos referentes aos alunos infrequentes em cada série. Chamemos de Número de alunos infrequentes. Agora, clicamos em Concluir. Pronto, o gráfico está feito. Fica muito mais interessante assim, vocês não concordam? Viram como é fácil usar o BR Office Calc e como ele facilita a nossa vida? Experimentem criar outras planilhas. Não se esqueçam do ícone de ajuda. Vocês podem acessá-lo sempre que tiverem dúvidas.